Brasil Justiça desta semana vai abordar o Poder Judiciário e a sua relação com direitos humanos e como a MB realiza o trabalho voltado para os direitos humanos na instituição. Para falar sobre esses assuntos, a nossa entrevistada é a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Gabriela Jardon, magistrada há 9 anos. Na MB, integra a Comissão de Direitos Humanos. Doutora Gabriela, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Agradeço, Renata, a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, falando desse tema que me é tão caro, que é esse envolvimento do Poder Judiciário com os direitos humanos. O conceito de direitos humanos, ele vem se ampliando e modificando. Como é que a senhora caracteriza os direitos humanos? Então, Renata, os direitos humanos são desse tipo de conceito que parece muito básico, parece já muito sabido, mas que normalmente ele permanece mais no campo da intuição do que do conhecimento das pessoas. Então é bom que a gente realmente rememore, né? Tem um conceito que eu gosto muito, que é muito simples, mas ele não deixa de estar certo, que diz assim, que os direitos humanos são os direitos de toda pessoa viva, humana, né? E querendo dizer o quê? Que basta nascer para você deter. Aí você pensa assim, mas todo direito já não é titularizado por pessoas? Mas normalmente pessoas que estão em determinada situação, né? Que no direito a gente vai chamar de situação jurídica. Então é um proprietário, é um inquilino, é um pai de família, enfim. Aí a gente tem as mais diversas situações que chamam os direitos, né, ali daquela situação específica. E os direitos humanos não. A gente nasce e a gente já imediatamente passa a titularizar o direito, por exemplo, de não ser discriminado, o direito de não sofrer tortura, o direito à educação e todo o extenso rol de direitos humanos. Como surgiram os direitos humanos? Essa coisa de dizer assim, basta nascer para ter direitos humanos, enfim, essa simplicidade aparente dos direitos humanos não dá conta, né, não transmite o tremendo avanço que ele representou para a humanidade. Né? Os direitos humanos são direitos de reação aquelas barbáries lá da época da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, o nazismo, né, do Hitler, do esquema lá alemão, que a gente sabe exterminou 11 milhões de pessoas, né, uma São Paulo inteira. Antes dos direitos humanos, o que um Estado, né, uma nação, fazia com os seus cidadãos era problema deles. Né, o que acontecia dentro das paredes de um Estado era problema deles. Né, a comunidade internacional, os outros países não podiam se meter. A partir dessas barbáries, o que ficou claro é que não poderia ser bem assim a história. Porque essas pessoas que foram exterminadas, esses genocídios que aconteceram, eles tocaram todas as outras pessoas porque em comum com todo mundo existia o quê? A nossa humanidade, né? Que ali, por aquela situação, foi desconsiderada. Quais são os principais tratados internacionais de direitos humanos? Quando os direitos humanos surgiram, né, em reação a essas barbáries da Segunda Guerra Mundial e que a antecederam, essa nova ordem mundial precisava se organizar, né, essa nova mentalidade, né, que as soberanias estatais não seriam mais assim tão soberanas nesse sentido, precisava se organizar. Então, em 1945 surge o quê? As Nações Unidas, né, a ONU. E aí começaram as emissões, né, desses tratados. O primeiro que a gente tem, que a gente pode citar, né, que é o grande marco, é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, mesmo ano em que a Convenção contra o Genocídio veio a lume. Depois disso, a gente tem, em 59, a Convenção dos Direitos das Crianças, né, seguido em 65 do Tratado contra a Discriminação Racial. Em 66, o Pacto Civil e o Pacto Social, também muito conhecidos, muito importantes. E logo depois, em 79, a gente tem a discriminação contra a mulher, o Tratado sobre a Discriminação contra a Mulher. Em 84, o Tratado sobre Tortura, né? Em 1990, o Tratado que protege os trabalhadores migrantes. E em 2006, a gente tem a Convenção das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais. Então, com isso, eu elenquei, né, acabei falando das datas, ficou longo, mas eu elenquei o quê? Os 10 maiores tratados do sistema da ONU. Né? Desses 10, 9 foram ratificados pelo Brasil. Então, o Brasil, dos 10, assinou 9. O Brasil assinou 9 tratados internacionais, como a senhora disse agora há pouco. Qual é a diferença entre os direitos humanos e direitos fundamentais?
Então, o Brasil assinou esses 9 tratados, eles estão todos valendo, né, em plena vigência aí na ordem internacional. Sobre a vigência deles na ordem interna a gente vai falar daqui a pouco, eu acredito. E o Brasil tem esse forte arcabouço que veio desses tratados, mas não só, né? A nossa Constituição de 88, o que ela fez? Ela incorporou a maioria das normas desses tratados. Então a gente pode dizer que o Brasil tem assim uma rede de proteção em termos de marcos legais e normativas bem consistente, né? Essa diferenciação de nomenclatura mesmo, né? Direitos humanos e direitos fundamentais. Na verdade, materialmente são a mesma coisa. São aqueles direitos que eu estava explicando antes, né? Inerentes a toda pessoa humana, né? Que para titularizar a gente basta nascer, enfim. Só que, convencionalmente, quando a gente está falando de direitos, né, humanos, que provém da ordem internacional, a gente normalmente usa essa expressão direitos humanos internacionais. Quando a gente fala desses mesmos direitos, costumes, garantias que provém da ordem interna, por exemplo, da nossa Constituição, né, que surgem daí, decorrem daí, aí a gente usa mais essa outra nomenclatura que é direitos fundamentais ou garantias fundamentais. Então, assim, em si, né, em relação ao teor deles, são a mesma coisa. Essa diferenciação é mais em relação às fontes, eu diria assim. O CNJ, ele disponibiliza no seu site o Manual de Direitos Humanos, que traz toda a legislação nacional e internacional relacionada à área de direitos humanos. Os magistrados, eles têm dificuldade em reconhecer casos que envolvam direitos humanos? Eu não acho que o magistrado brasileiro ele tem dificuldade em reconhecer, ali nos casos que são apresentados para ele, né, nas demandas, reconhecer as questões de direitos humanos. Eu acho que a gente não tem formação, nem visão, nem essa cultura de que a gente, como juiz, é também um agenciador dos direitos humanos. Né? A gente não enxerga os direitos humanos, como eu acho que daqui a pouco nós vamos falar melhor, a gente não enxerga os direitos humanos muito como uma questão do poder executivo, quando não é só do poder executivo, né? É nossa também. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Gabriela Jardon, vai falar da relação entre os direitos humanos e o poder judiciário. Não sai daí, a gente volta rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura promove entre os dias 22 e 26 de setembro o Programa de Aperfeiçoamento Judicial, Direitos Humanos e Sistema Penitenciário, que será realizado no órgão das Nações Unidas na Europa, localizado no campus da Universidade de Turim, na Itália. 10 vagas estão disponíveis aos magistrados filiados à AMB. Os interessados devem se inscrever até o dia 30 de maio no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o conceito de direitos humanos. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Gabriela Jardon, vai falar da relação entre os direitos humanos e o Poder Judiciário. Doutora Gabriela, conceituado os direitos humanos, qual é a relação que existe ou deveria existir entre o Poder Judiciário e os direitos humanos? Então, Renata, essa relação, na minha opinião, é bastante estreita, mas fica ainda muito aquém das suas forças, né? E aqui é o meu ponto central. O Brasil, quando ratifica um tratado internacional de direitos humanos, ele se compromete por inteiro, né? As divisões de poder existentes dentro de um país, elas são indiferentes a esses pactos. Então, assim, no caso do Brasil, o fato de termos poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, para a ordem internacional, isso não interessa. Quando o Brasil ratifica um tratado, é o Brasil inteiro, né, todas as suas esferas de poder, que está lá acendendo aquelas normativas. Né? O que acontece? A gente ainda encara, cidadãos, operadores do direito, comunidade internacional, ainda encara direitos humanos como uma questão do poder executivo. Mas, ainda tem uma certa entrada no poder legislativo. Agora, em relação ao poder judiciário, é zero. Eu chamo a atenção para esse vácuo que existe, né? Porque
quando o país se compromete a implementar, proteger e defender aqueles direitos ali, ele se obriga com seus 3 poderes e então como que isso há de acontecer, né? Assim, o ideal, teoricamente, que o Poder Executivo implemente aquele tratado com as suas ações públicas, com a sua governança, o Poder Legislativo legislando e o Poder Judiciário julgando, né? Só que não é o que acontece no Brasil. Já não existe previsão na Constituição Federal de competência da Justiça Federal para o julgamento das causas de direitos humanos? Essa competência foi colocada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, né? Mas não é a isso que eu me refiro. Lá nessa competência, no artigo 109 da Constituição, diz o quê? Que competirá à Justiça Federal julgar as causas de violações de direitos humanos. E está lá depois num parágrafo logo abaixo, que o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral da República, poderá suscitar esses casos, né, chamar eles junto ao STJ para que a competência seja deslocada. Só que esses casos são o quê? As graves violações de direitos humanos. Então, são aquelas violações muito ruidosas, assim como a chacina da Candelária, do Carandiru, né, sei lá, o que acontecia lá no presídio Urso Branco, por exemplo, em Porto Velho. Não se refere ao feijão com arroz do juiz, né? Ao dia a dia do juiz, ao que chega para ele todos os dias e que muito, muito comumente tangenciam, vão passar pelas questões de direitos humanos. Então eu estou me referindo a quê? Quando eu digo que o juiz brasileiro, né, teria que aplicar os tratados internacionais de direitos humanos ou esse corpo de leis de direitos humanos aos seus casos ali do dia a dia. Estou me referindo ao plano de saúde, por exemplo, que negou uma cobertura. Eu estou me referindo à menina que não estuda porque o Estado não colocou transporte para ela. Eu estou me referindo a coisas assim, do nosso dia a dia que a gente vê ali a violação de direitos humanos acontecendo, mas não vai beber nessa fonte do Tratado Internacional. Um tratado internacional de direitos humanos, ele tem status de lei para os brasileiros? Pois é, aí a gente vai entrar numa discussão enorme, né, que eu, claro, com a minha proposição, me coloco no epicentro dessa discussão, então não tem como ela não ser encarada, que é a discussão da recepção, né, de como a ordem interna, a ordem legal interna do Brasil vai receber um tratado internacional de direitos humanos. Isso é uma discussão grande, que hoje ela já está mais ou menos pacificada porque houve um pronunciamento mais ou menos recente do Supremo Tribunal Federal. Mas o que acontecia? Antes disso, o que é interessante a gente primeiro pensar? Uma premissa. Precisa haver uma recepção desse Tratado Internacional de Direitos Humanos aqui pela ordem interna, pelo nosso corpo de leis interno? Ou não? Ou o Brasil vai lá, ratifica e isso já estaria valendo para a gente? Bom, ao falar disso, a gente vai cair numa discussão bastante técnica, que ela já está bem superada, mas que por dever assim, de historicidade da discussão a gente tem que colocar, que é do monismo e do dualismo, né? Então são dois... seriam assim, os países com relação a essa questão do tratado internacional, se ele vale como lei nacional, se ele passa a valer como lei nacional, a gente poderia dividir os países nesses dois grandes grupos, né? O monismo entende que é tudo uma coisa só, então não interessa se a lei vem lá do plano internacional ou se ela vem do plano doméstico. Se o país concordou, é lei da mesma forma. E o dualismo é o contrário. Existem duas ordens e a gente tem que fazer um compromisso entre essas duas ordens. O Brasil é assumidamente dualista, o que significa o quê? Que um tratado internacional, o Brasil vai, ratifica, concorda e tudo, mas para ele valer aqui dentro, a gente tem que passar por um processo legislativo e também até do Poder Executivo, né? Mas, desde sempre, houve o quê? Uma sensação, e hoje tem um reconhecimento oficial, de que um tratado internacional de direitos humanos, então não só um tratado internacional geral, normal, que existem outros tantos, de tantas outras matérias, mas um tratado internacional de direitos humanos deveria receber outro tipo de tratamento, né? Que não fosse esse de passar por todo um procedimento, né, para essa incorporação, que muitas vezes não vem. Isso foi assumido com a Constituição de 88, que colocou lá no artigo 5º um parágrafo 2º, dizendo que as garantias fundamentais
expressos na Constituição, de forma alguma excluiriam outras garantias que viessem de tratados internacionais. Baseado nesse parágrafo, muita gente começou a dizer o quê? Que então, tratados internacionais de direitos humanos tinham status constitucional, tinham aplicação imediata. Teve muita gente boa dizendo, inclusive, assim, que o status era de norma supraconstitucional, então estaria acima da Constituição do país. E a gente ficou tendo todo esse impasse. Provocado por essa discussão toda, em 2004, o legislador editou um parágrafo 3º, colocou logo abaixo do parágrafo 2º, esclarecendo essa questão, dizendo assim, olha, os tratados internacionais de direitos humanos, para valerem aqui no Brasil, eles têm que passar por um processo legislativo qualificado. Então, 2 votações nas 2 casas do Congresso, com 3/5 dos votos. Mesmo processo legislativo para a emenda constitucional. Passou por isso, vale como emenda constitucional, que é o quê? É a mesma coisa que vale como Constituição. Então, foi assim que em termos legais, essa discussão se resolveu. E qual é a posição do Supremo Tribunal Federal em relação a essa controvérsia? Pois é, então, teve essa inovação constitucional e aí depois a discussão foi mais, não sepultada, mas ela se sedimentou, ela ganhou um direcionamento mais sólido com o Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo fez lá, iniciando em 2006 com o voto do ministro Gilmar Mendes e terminando com o voto vista do ministro Celso de Mello em 2008. Decidindo uma questão sobre a prisão do depositário infiel, que é uma questão do dia a dia dos juízes brasileiros, né? Porque naqueles casos de alienação fiduciária de veículo, que todo mundo faz uma vez na vida, né? O que acontecia antes? Se você não pagasse, no popular, né, falando mais legalmente assim, se você não pagasse seu financiamento, você podia chegar até um ponto, a legislação permitia que você chegasse até um ponto de ser ameaçado por uma prisão civil. Né? E o Pacto de São José da Costa Rica, né, a Convenção de Direitos Humanos das Américas, lá em 1969 já dizia prisão civil do alimentante que deve pensão alimentícia. O depositário infiel, que a gente chama, né, o que deve ali nesse contexto, não pode ser preso. E aqui no Brasil a gente prendendo gente por isso todos os dias. Então chegou um caso desse ao Supremo Tribunal Federal, lá em 2006, e o ministro Gilmar Mendes, eles tiveram que se debruçar sobre essa questão. Pacto de São José ou não era nem legislação interna, porque a Constituição de 88 também tinha permitido a prisão do depositário infiel. Então, na verdade, era um conflito entre o Pacto de São José e a nossa Constituição. E o que o ministro Gilmar Mendes disse? Bem resumidamente, assim, colocando, disse que depois de 2004, para um tratado internacional de direitos humanos valer, teria que seguir o que estava escrito na Constituição, né? O quórum lá qualificado e, seguindo isso, teria status de emenda constitucional. Mas e antes de 2004? Isso foi, assim, o que de mais importante ele decidiu. Antes de 2004, os tratados valeriam e teriam status supralegal e infraconstitucional. Então ele criou assim uma categoria, digamos, né, entre a Constituição e a lei ordinária, né? O ministro Celso de Mello ficou em dúvida, pediu vista, né? E depois, lá da meditação dele, voltou em 2008 com o voto dele, um voto paradigmático, né? Que apesar de não ter sido o voto vencedor, inaugurou assim oficialmente todo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ainda que tenha sido ali só de alguns, não de todos, a respeito disso. E ele disse o seguinte, que, na verdade, os tratados internacionais de direitos humanos, eles tinham status não supralegal ou infraconstitucional, eles tinham status constitucional. Então, esse foi... Até queria pedir aqui licença, Renata, para ler um parágrafozinho dessa decisão do ministro Celso de Mello, porque ele colocou exatamente o que a gente está tentando dizer aqui sobre esse papel do juiz na defesa dos direitos humanos. Fica à vontade, pode ler. Ele disse assim: o Poder Judiciário constitui um instrumento concretizador das liberdades constitucionais e dos direitos fundamentais assegurados pelos tratados e convenções internacionais subscritos pelo Brasil.
Essa alta missão, que foi confiada aos juízes e tribunais, qualifica-se como uma das mais expressivas funções políticas do Poder Judiciário. É dever dos órgãos do poder público, notadamente dos juízes e tribunais, respeitar e promover a efetivação dos direitos humanos garantidos pelas constituições dos Estados nacionais e assegurados pelas declarações internacionais, em ordem a permitir a prática de um constitucionalismo democrático aberto ao processo de crescente internacionalização dos direitos básicos da pessoa humana. Esse entendimento, né, que foi consagrado pelo Supremo, o que ele abre para nós juízes, né? Quais as possibilidades que ele abre? Bom, o que ele diz? Os tratados assinados, né, daqueles 9, vamos só pensar nesses principais, daqueles 9 assinados pelo Brasil, os que foram ratificados antes de 2004, têm status supralegal e a aplicação está valendo, né? Eles estão em vigor. E você sabe que daqueles 9, 8 são anteriores a 2004. Só um é posterior. Então, assim, a rigor, com relação a esses 8, a aplicação, de acordo com a interpretação máxima aí do Supremo, está liberada, digamos assim. E com relação àquele de 2006, que é o Tratado sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, sabe o que aconteceu com ele? Ele passou, esse tratado já passou pelo processo legislativo do parágrafo 3º. Foi o nosso único tratado até hoje a passar. Mas aí completou. Então, com relação aos 9 tratados... Todos valem. Na verdade, a gente tem eles à nossa plena disposição. O que acontece com o juiz brasileiro, Renata, é que ele não conhece esses tratados. A gente, eu não sei, eu me formei... na época que eu me formei, em 98, falar de direitos humanos internacionais na minha faculdade era falar de direito extraterráqueo. Ninguém falava, ninguém sabia disso. Acho que depois virou uma matéria optativa, hoje em dia eu não tenho certeza se é da grade curricular normal, mas uma coisa que eu tenho certeza é que não cai, por exemplo, num concurso para juiz. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Gabriela Jardon, vai falar do trabalho realizado pela AMB voltado para os direitos humanos. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em Minas Gerais é motivo de muito orgulho e fruto de muita dedicação, já que é um estado de vanguarda em atividades judiciárias e de atividades que tenham relacionamento com o direito, e isso favorece muito a atuação do magistrado, que tem sempre o apoio das associações de classe e do Tribunal de Justiça. Estão abertas até o dia 31 de maio as inscrições da 11ª edição do Prêmio Inovari, realizado com o apoio da AMB e demais entidades. Podem participar do prêmio juízes, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. Nesta edição, o tema será livre para as inscrições de práticas. Na categoria Prêmio Especial, graduados de qualquer área de conhecimento poderão participar com o tema Sistema Penitenciário Justo e Eficaz. O resultado do prêmio será divulgado em novembro. Mais informações e inscrições no site www.premioinovari.com.br. Estamos de volta com o programa AMB o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a diferença entre os direitos fundamentais e os direitos humanos e também a relação entre os direitos humanos e o Poder Judiciário. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Gabriela Jardon, vai falar do trabalho realizado pelo AMB voltado para os direitos humanos. Doutora Gabriela, existe uma comissão de direitos humanos no AMB. Eu gostaria que a senhora falasse como é que ela funciona. Então, Renata, hoje em dia a AMB, nessa atual gestão, está bastante voltada para os direitos humanos, né? Nas palavras do próprio presidente, na nossa primeira reunião dessa comissão que você disse, uma associação nacional que só cuidasse dos interesses da categoria banalizaria, né? Se banalizaria. Então, não é essa a proposta dessa AMB. É cuidar, sim, dos nossos interesses como categoria, como vem sendo cuidados, mas é mais até representar a voz da magistratura, né? E essa voz da magistratura, então, necessariamente tem que se envolver com o quê? Com os grandes temas aí sociais, como os direitos humanos são.
Então, nessa atual gestão, nós não temos só uma comissão, nós temos uma vice-presidência, uma secretaria e a comissão. Né? São 3 instâncias aí que foram dedicadas aos direitos humanos. A Comissão dos Direitos Humanos não é a primeira vez que ela existe, ela aconteceu também na gestão do presidente Mozar Valadares, né, no triênio 2007-2010, depois deixou de existir e agora voltou com a presidência do João Ricardo. Ela é composta por 27 juízes dos 27 estados brasileiros, né? Todos os nomes ou foram indicados ou ao menos ratificados pelos seus tribunais, né? E nos reunimos uma vez por mês para trabalhar. A gente se dividiu, a gente está iniciando, né? Não tivemos até agora uma reunião só, próxima daqui a algumas semanas. Nós nos dividimos em 5 eixos temáticos, né? Que são sistema de justiça criminal, primeiro eixo. Segundo, corrupção e improbidade administrativa. Terceiro, ambiental, agrário e indígena. Quarto eixo, criança, adolescente, idoso, questões de gênero e grupos vulneráveis. E o quinto eixo acabou recebendo denominação de trabalho decente, né, que teria a ver com trabalho escravo, todas essas questões. Então, esses 5 eixos foram confeccionados pela comissão, né, os 27 lá, em votação, em debates, foi uma reunião super rica que a gente teve e começamos a trabalhar. Já tivemos uma forte participação naquela questão lá do complexo penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, né? E a comissão atuou. Estamos pleiteando uma vaga no Comitê Nacional da Tortura, que é uma instância importantíssima de direitos humanos, tradicionalmente muito importante aqui no Brasil, e a gente está com chance de ocupar uma cadeira. Somos chamados para vários fóruns e lugares. Hoje em dia o judiciário tem sido convidado, né, naquela linha do que a gente falava, né, que ainda estamos muito excluídos, mas já começamos a ser incluídos e esses convites são prova disso. Então toda hora vem um convite, querem que o juiz esteja, querem que o juiz fale, querem que o juiz ouça, querem saber o que esse Poder Judiciário tem a dizer. Quais são os objetivos da Comissão de Direitos Humanos da MB? Então, Renata, antes de mais nada, nosso objetivo é fincar, né, a importância do tema, estar lá para as questões que vierem e dentro de cada eixo ocupar nossos espaços, né, esses espaços que estão surgindo para o judiciário, então estar lá para ocupá-los, para debater com a sociedade, para dar a nossa opinião, para dizer do nosso ângulo de visão das coisas, né? E também temos o objetivo de fomentar o estudo dos direitos humanos, né? Linkando com aquela questão que a gente falava antes, do desconhecimento dos direitos humanos pelos juízes. Então a gente pretende promover cursos, né, com convênios com a Infam, com esse tipo de entidade, com a Escola Nacional, promover cursos, de certa forma incentivar, por exemplo, os tribunais a colocarem esse tipo de matéria num curso de formação, né? Também ser uma instância de recebimento de denúncias, né? Então, trabalhar em todas essas linguagens que os direitos humanos permitem. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Eu sou Rafael de Menezes, sou magistrado, juiz de direito do Poder Judiciário de Pernambuco. Minha comarca é Cabo de Santo Agostinho, fica perto de Recife. Eu sou juiz da 2ª Vara Cível e diretor do Fórum da Comarca do Cabo. Eu escolhi a magistratura porque eu gosto do poder, eu gosto de ter a força de decidir. Isso é uma coisa que realmente me seduz, a força, o poder da caneta. E para quem gosta, para quem quer seguir carreira de magistrado, a minha recomendação é estudar escrevendo. Não estude apenas lendo. A leitura às vezes cansa. Estude escrevendo, resuma os livros que você vai fixar melhor o assunto. Agradeço a juíza Gabriela Jardão pela entrevista. Agradeço também, Renata, agradeço a oportunidade, em meu nome, em nome da Comissão de Direitos Humanos, né, nos colocando à disposição de todos.
Nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.